Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que Glória! Eu sou apaixonado por Jesus. Amém? Já vou voltar aqui do início, louvores. Amém? Estava aqui orando por nós. Shalom para todos, a paz do Senhor, bom dia. Está começando mais um quadro aqui, conversando sobre a palavra de Deus. Como eu sempre digo, eu não sou um pregador da palavra de Deus, mas eu gosto de conversar e falar o que eu aprendo com a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, para mim viver nos dias de hoje. Amém? A palavra de Deus, ela é mistério, né? Ela é mistério, a palavra de Deus. Amém? Só quem já leu a Bíblia 3 vezes, né, conhece sobre esse mistério da Bíblia, passa a ter esse entendimento. Eu sempre falo que para você ter um pouco a ideia do que é ser cristão, cristão verdadeiro, você tem que ler pelo menos 3 vezes a Bíblia completa, tá? A Bíblia católica ela tem parece mais de 15 livros, né, além da Bíblia tradicional. Mas você tem que ler ela 3 vezes, porque a primeira vez você lê ela para você se libertar, certo? Porque é o primeiro teste para ler a Bíblia. É cansativo, é enjoativo, aparecem problemas, é muita dificuldade, não é tão fácil ler a Bíblia pela primeira vez. Sabe, tem tudo para não conseguir ler se não tiver força, vontade e desejo de aprender sobre Deus, sobre o que é ser cristão, sabe, para não estar sendo enganado pelas coisas do mundo, porque quem lê a Bíblia hoje, ela engana outros que não leem, ela pode usar, né, a falta de conhecimento de quem não tem o conhecimento da Bíblia. Então é muita luta para ler a primeira vez, mas depois que você lê a Bíblia pela primeira vez, a segunda vez você já vem reforçado pelo Espírito Santo. É como se você fosse fazer um teste no deserto, como Jesus não foi fazer o teste no deserto, enfrentar o inimigo em jejum e oração. Assim é ler a Bíblia, você tem que vencer. É sobre isso que eu quero conversar hoje com você, sobre essas potestades, sobre demônios, amém? E então, quando você lê a Bíblia, é como Jesus foi para o deserto, certo? Vencer o Satanás. E aí, quando Jesus vence, a Bíblia não fala que os anjos vieram amparar Jesus? E ele não saiu cheio de poder? Aí ele já veio lá do deserto, 100% homem e 100% Deus. E então, aí os anjos vieram amparar. E quando você lê a Bíblia pela segunda vez, o Espírito Santo já vai acompanhar você, lhe dando discernimento, compreensão, paciência, amor e vontade e desejo de ler a Bíblia novamente. E aí quando você lê pela terceira vez, é como se fosse uma formação. Você já vem com aquela vontade de conhecer, com o discernimento do Espírito Santo, e aí você já vai começando a desenvolver os mistérios da Bíblia. Você vai tendo outro tipo de pensamento, de compreensão, porque você está totalmente já livre, você passou pelo curso, né? Porque para servir a Deus tem que passar por um teste, amém? E não é tão fácil também servir a Deus, não é isso? Porque a porta do céu, ela é estreita, mas a do inferno ela é larga, não é isso? E então sobre isso eu quero conversar com vocês hoje, amém? Sobre potestades espirituais, sobre demônios, amém? Então, a Bíblia, ela é mistério, a gente tem que ler a Bíblia, porque o Brasil, como é um país laico, né, livre para a religião, muitas pessoas entram nas religiões e por entrar lá, elas já se sentem cristãos e até se sentem filhos de Deus. Por quê? Porque a liderança diz, a partir de hoje você é uma nova criatura, né? Você não faz mais parte deste povo. Aí começa a chamar o mundo de ímpio, as pessoas de ímpios, né? Você é separado. E aí você se ilude por isso, tá entendendo? Se ilude.
Mas muitas religiões, elas não incentivam a ler a Bíblia. Ela não incentiva. Hoje, a igreja que eu participo, ela não incentiva muito como era incentivado quando eu cheguei lá. Amém? A gente não vê muita mais incentivação. O meu pai na fé, meu líder, que ali, o qual me ensinou sobre o Evangelho de Cristo, o pastor Jolie Graciano, ele incentivava as pessoas a ler a Bíblia, e ele dava um presente, ele dava um diploma, segunda leitura, que concluía, e muitas pessoas concluíram 10 vezes a leitura da Bíblia, uns conseguiram 15 vezes, mas muitos ficaram nas 3 vezes, Eu li a Bíblia completa por 7 vezes, até porque ela foi a minha tese na faculdade, que era Bíblia, forma de inclusão social. E então eu li 7 vezes a Bíblia. Então muitas igrejas não incentivam as pessoas a ler a Bíblia, e elas estão lá, aí fazem como a igreja fazem assim, como se a igreja fosse um clube particular, ou então vamos colocar um tópico, vamos colocar assim, um tópico da sociedade, alguma coisa social, e muitos enganados mesmo, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus, E aí você vê pessoas que quando se dizem cristãos, odeiam outras pessoas, agridem, ofendem, falam palavrões, dão mau testemunho de cristão, não tem amor, é muito ódio, Então não tem nada de cristão, E quem não conhece a Bíblia, está tudo normal, e aí começa a entrar as coisas que não é para entrar, aonde não se deve ter. O que é de Deus é de Deus, o que é do mundo é do mundo, não é isso? A Bíblia diz, Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Deixa eu colocar o louvor, Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, coisas do mundo não são coisas de Deus, Coisas de Deus é do céu. E as coisas do mundo é deste mundo. Lá no deserto, quando o Satanás tentou Jesus, ele ofereceu as coisas do mundo para Jesus, e Jesus não quis, Então, quando ele ofereceu para Jesus, tudo isso eu te darei, se tu me adorares. Mas ele manda olhar para baixo, as coisas do mundo. Ele não manda olhar para cima, ele não manda olhar para o lado, os lados, para trás. Não, ele olha para baixo, porque ele baixa a tua cabeça para mim, e eu te dou tudo isso aqui. Ele não aceitou, certo? Ele só tem o que deve ser adorado, o Rei dos céus, é o meu Pai, e então é Deus, Então nós temos que construir no céu, não na terra, amém? Porque nós estamos de passagem. Então vamos lá conversar sobre a palavra de Deus e dizer o que eu aprendo com as passagens da Bíblia. Na Bíblia tem uma passagem, me deram uma taça, para mim tomar água, que eu tomava na boca da garrafa, falaram que estava muito ruim, falta de educação. Mas a garrafinha aqui é lavada, ela é escaldada, bacana, o cara coloca aí no frigobar, ou na empresa aqui. Chego cedo para fazer essa live, para conversar com vocês, tá legal? Muito obrigado por você estar sempre participando comigo aí, falou? Muito obrigado mesmo de coração. Te desejo um dia abençoado, uma segunda-feira abençoada, uma semana aí super abençoada, amém? Na Bíblia tem uma passagem que fala que Jesus, ele chega com os discípulos e manda os discípulos arrumar uma embarcação, que nós vamos atravessar o mar, e nós estamos indo para Gadarenos, para Gadareu, e já correu uma notícia, que em Gadareu havia demônios, inclusive havia um jovem que ninguém conseguia prendê-lo, que ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia conversar com ele, dialogar,
Ele tinha muita força, ele tinha poder, né? Aquele poder de amedrontar. E ele vivia comendo as coisas podres. E quando ele não encontrava as coisas podres, ele desenterrava no cemitério, né, os mortos e comia as carnes podres, velhas, né, que já estavam das pessoas mortas. E colocava correntes nele. Às vezes muitos homens lutavam e conseguiam prendê-lo com correntes, mas ele arrebentava todas as correntes. Então resolveram deixá-lo, acostumaram com aquele cidadão daquele jeito. A Bíblia não relata, mas segundo os teólogos, muitas coisas ruins ele fazia, né? Ele cometia homicídios, segundo os teólogos. Ele cometia homicídios, ele enterrava e ele comia depois que apodreciam. Ele matava porcos, porque aquela comunidade, aquele município, né, a renda, né, a economia, ela era desenvolvida por criação de porcos. E ele matava muitos porcos, enterrava e deixava apodrecer para comer. E ele atacava as pessoas. As pessoas não se aproximavam dele, porque ele era violento. E ele fazia atrocidades terríveis. Só que aí o que aconteceu? A comunidade, a cidade, ela se acostumou com aquilo, ela se adaptou com aquilo. Então tinha horário que pessoas não podiam andar só em certos locais por causa dele. Ele determinava o horário praticamente para as pessoas dormirem. Ele dava aquela ordem naquela cidade. Os teólogos estudaram, né, sobre a vida desse jovem, que ele determinava, ele sitiava a cidade. A partir da noite quem mandava era ele. Então ele dominava as pessoas. E as pessoas começaram o quê? A acostumá-los com aquele mal. E ali também, com aquela possessão de demônios, muitos foram ensinados por ele. Porque muitos deixavam às vezes ser enganados por ele. O que eu estou conversando com você aqui, pessoal, tá? Família, vou mandar chamar de família, não pessoal, mas não. Família, eu leio, tá bom? Eu não estou aqui criando da minha mente, tá? Eu tenho aqui uns 10 livros de teólogos que eu leio muito, gosto de ler muito. E eu leio sobre quando eu vou falar de alguma passagem da Bíblia, eu leio, eu busco informação teológica para poder eu puxar uma conversa, tá legal? E então diz que pessoas procuravam ele à noite, tá? E ele ali, momentos ele se passava por controlado, né? Sem aqueles demônios, que era o momento que ele enganava as pessoas, que ele usava as pessoas, e de usar, ele o que fazia? Ele ensinava as maldades. E aí o que acontece? Jesus pega e diz: olha, vamos para Gadareu. Meu Deus do céu, o pessoal ficou com medo, né? Preocupado com aquilo, mas é Jesus. E foram, mas Jesus também não falou. A Bíblia relata que quando Jesus chegou em Gadareno, quando Jesus subiu na cidade, ele já veio confrontar Jesus. E veio exigir para Jesus o que era determinado e estava escrito já no Antigo Testamento, no livro da lei. E disse: o que tu vens fazer aqui? Como se aquele local fosse dele, mas ele estava reinando ali. Porque tu sabes que ainda não chegou a tua hora, porque ele já sabia que tinha perdido no deserto. Mas se Jesus desistisse da crucificação, tá, tudo vinha água abaixo. E tu ainda não chegou a tua hora, tu ainda não concluiu o que tu veio fazer. Mas só que Jesus já tinha vencido ele.
que seria, né, quando eu dou exemplo, leia a Bíblia. E ele disse, e não respondeu, porque Jesus, quando ele vem do deserto, ele vem amparado por anjos. Com certeza, do lado de Jesus, né, nos olhos humanos, não se podia ver. Pega mais que o pessoal aqui tá. Só um minutinho, me perdoe, tá? Nos olhos humanos, né, não se podia ver a legião de anjos que estava com Jesus. Aí Jesus apenas perguntou para ele: qual é o teu nome? Ah, mas Jesus não era Deus, 100% Deus? Por que ele não sabia, por acaso? Não estava vendo também? Mas é o que eu falo, que a Bíblia é mistério. Sempre ela se remete, né, a nos ensinar. Ela foi escrita para nos ensinar. A palavra de Deus, ela se transforma, ela se renova a todo o tempo, e ela é eficaz para todo o tempo. E então é por isso que eu converso com a palavra, que quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende sobre esses mistérios, a gente aprende o que Deus quer falar com a gente. Tem pessoas que não é acostumado a todo dia abrir o horóscopo e ver, né, a cor da roupa que tem que sair, qual o melhor sapato, né? Não tem um horóscopo do dia. Às vezes a pessoa ouve na rádio, na televisão, para poder ela sair, ela acostuma com aquilo, né? Eu aprendi que a palavra de Deus, para mim, ela é o meu pão de cada dia, ela é minha proteção, ela é o meu alimento, né? Eu oro um Pai Nosso, eu orando o Pai Nosso, Ele é o pão, esse é o pão, é o primeiro alimento, e já estou coberto pelo Senhor e já vou vencer o dia, crendo, porque o pão que é Deus está comigo, porque eu apresentei a minha vida a Deus e eu orei o Pai Nosso, aprendi isso na Bíblia. E então ele disse: o meu nome é Legiões, porque nós somos muitos, ainda achando que Jesus estava como homem. Quando chegou o teu dia, foi por isso que Jesus perguntou o nome dele. Porque quando ele fala: Jesus, ainda não chegou a tua hora, tu ainda não venceu, como é que tu já quer me confrontar, né? Então Jesus teve que responder com educação ainda para o Satanás, né? como homem. Qual é o teu nome? Mas com um homem de autoridade. Nós temos essa autoridade de repreender o mal. Está repreendido em nome de Jesus. Quando alguém lança uma palavra, né, de maldição para nossas vidas, quando alguém, sabe, todo dia nós temos que repreender, orando o Pai Nosso, mas Senhor, que seja repreendido, Senhor, todos os males que foi lançado para a minha vida, todo feitiço, toda macumbaria, todo desejo de inveja, tudo, Senhor, repreendo da minha vida. Você tem essa autoridade de pedir ao Senhor. Você não precisa mais, nós não precisamos mais de sacerdote para ir lá e apresentar para Deus por nós, não. Nós já foi rasgado o véu, nós vamos direto com o Papai do Céu e conversa com Ele de manhã e já vai logo, né, repreendendo tudo. Porque pessoas dão: Senhor, Pai Nosso, muito obrigado pelo dia, amém, amém, glória a Deus por isso, mas tem que repreender aquilo que vai ser lançado, porque que haja o que? A couraça, a coroa, não, a sandália e a espada em nós. E essa espada, essa coroa, essa sandália, quem são? São os anjos que vai nos conduzir com a sandália, né, nos caminhos. A espada, são anjos que vai estar segurando essa espada. A couraça é a proteção de Jesus, né? A coroa. E aí cumpre-se em nossas vidas: ainda que eu andasse, né, pelo vale da sombra da morte, nenhum mal me atingiria. Não é isso? Então tem que ter essa fé, tem que aprender sobre isso e acreditar nisso. E aí
somos legiões, nós somos legiões. Mas Jesus continua discutindo com ele. Ele já começava a respeitar, porque a legião que estava com Jesus era muito maior e mais poderosa do que eles. Mas tudo bem, mas não nos mande, olha só, ele fala, não nos mande de volta para o inferno. Não nos mande de volta para o inferno. Que não te continue a ficar usando algum corpo aqui, algum ser. Então o que tinha? Os porcos. E aí Jesus pode ir, vão. Aí eles largaram aquele garoto, ele jovem, e foram para o corpo dos porcos. E os porcos não suportaram. E os porcos entraram em desespero. E correram e se acabaram e morreram nos abismos, caíram e morreram. Mas aí, os demônios não são espíritos? A Bíblia diz que os porcos morreram. Umas traduções falam que os demônios com eles morreram. Mas não é espírito. Para onde foi esse monte de demônio? Será que morreram mesmo? Ainda vou pesquisar sobre isso, tá bom? Mas a Bíblia diz que eles morreram com os porcos. E muitos porcos. E os teólogos falam que, além dos porcos que morreram, outras manadas começaram a morrer, porque eles começaram a pular de corpos para corpos. E quando os corpos caíam no abismo, uns conseguiam pular para outros corpos de porcos, entendeu? Porque aquela cidade, aquele município, era muito porcos. E eles, antes de cair no abismo, eles pulavam para outros corpos de porcos, né? E os teólogos falam que nesse abismo foi criado tipo o mar com enxofre, é o fogo do inferno, que morreram quando caíram lá. Eu falei agora, será que morreram mesmo? Para onde foram esses espíritos, não é isso? Mas os teólogos falam que após esse abismo foi criado ali, né, o fogo do inferno, o consumo dos demônios. Por isso que eles morreram queimados no inferno. Mas muitos pulavam de galho em galho, né? Antes de os porcos chegarem no abismo e se atirarem, eles conseguiram ainda pular para outro corpo e foram mortos muitos porcos. Que quando a cidade soube da presença de Jesus. Por que aqueles porcos estavam morrendo? E viram a libertação do jovem, viram a mudança do jovem, viram que ele foi liberto, ele já era uma outra pessoa, ele já tinha uma outra personalidade. E aí, mas ainda continuavam a morrer porcos. E olha só o que aconteceu, a cidade se revoltou contra Jesus. Queriam agredir Jesus, queriam matar Jesus, expulsaram Jesus de lá. Não tocaram Jesus, mas pediram para Jesus sair de lá. Por isso que eu falo que muitos espíritos ficaram ainda, né? Talvez tenham se apossado de outras vidas. Eu vou conversar, mais adiante vou falar sobre isso, sabe o que eu aprendo. E aí o que acontece? Aquele jovem se liberta, né, dos demônios. E esse jovem, quando Jesus é expulso da cidade, porque ia morrer a economia da cidade, né? Morreu os porcos, acabou a economia, né? E ele queria vir com Jesus. E Jesus disse: não, fica, porque tu é o exemplo, né? Tu vai ser um testemunho. A cidade viu, a cidade sabe quem tu eras. E sabe que só Deus pode fazer isso, só Deus e mais ninguém. A partir de hoje tu será o quê? Meu primeiro missionário aqui nesta cidade, né? Como foi com aquela mulher samaritana, né? A primeira a gritar, né, o nome de Jesus como profeta de Deus, né? Receberam na cidade lá do samaritano. E aí
Jesus deixou ele lá com esta missão e retornou. Bem, pessoal, o que eu aprendo com esta passagem para me viver no dia de hoje? Certo? Eu comecei falando sobre o que eu estudo, aprendo com os teólogos, é que esse demônio, um tempo ele acalmava o jovem, e aí as pessoas chegavam até ele, certo? E ouviam ele, mas as pessoas eram enganadas por eles. Pessoas que eram ensinadas a praticar maldades, macumbaria, feitiçaria, outras coisas mais. E então, a outra coisa foi a família daquele rapaz, né? Que alegria, né? O pai, a mãe, os irmãos que amavam aquele jovem. Como que não ficaram? E eu aprendo também como aquele jovem, a partir daquele momento, sabendo que ele sabia que estava doente, que era, né, possesso por demônio, e quem sabe ele não tinha força, né, para ser um bom filho, né, para dar alegria para os pais, né? E ele ficou lá como quem? Como um mensageiro de Deus, cheio de Espírito, do Espírito Santo já, né? Não de demônios, sendo filho que se tornou um dos maiores empresários. Por isso que a história dele é muito contada naquela cidade, né? Tem teólogos que falam que ele foi o primeiro, né, representante governamental naquela cidade. Existe até um filme, né? Eu esqueci o nome do filme, que fala sobre o filho dele que lutava nas cruzadas, né? nas cruzadas, e protegeu Gadares, sabia, de invasão. Era o duques, né? Os duques da época, né? E, enfim, tudo foi maravilhoso novamente para a vida daquele jovem e para a vida da família daqueles jovens. Mas o que eu aprendo também sobre o que nós passamos hoje, nos dias de hoje? Eu aprendo sobre simbologias. Os judeus, eles não comem porcos, né? Porque é carne, eles têm ainda como carne imunda. Olha só, antes de Jesus, eles já têm um porco como carne imunda, né? Eles não comem sangue do animal. E eu aprendo, né, que quando aquela cidade, aquele município, né, aquela província ali, ela começou a acostumar, certo, a conviver com aquele mal, é o que hoje eu aprendo nos tempos modernos que eu vivo, que muitas pessoas, e eu vivi assim, estamos acostumados e acomodados com o que o mundo nos ensina. Por exemplo, vamos lá, eu fui um cara que fumei muita maconha, todo tipo de droga, cachaça, álcool, todo tipo que tem álcool, tudo é droga, de ver coisas. Uma certa vez eu estava tão maluco, tão doido mesmo, que me deu vontade de dar murro na parede. E eu dava murro na parede. E eu queria parar. Quem já usou droga, qualquer cachaça, outro tipo de droga, que já entrou numa noia, né? Que tem cachaceiro, vamos falar alqueiro, né? Alqueiro é uma parte de alqueiro, não tem nada a ver com álcool, né? Vamos falar dos alcoólatras que consomem uísque, consomem cerveja, que já tiveram noia, né? Que eles pensam que noia só é para quem usa maconha, né? Noia, ela vem da mistura de muitas bebidas, né? Quem já teve, o corpo da pessoa, eu falo isso porque isso aconteceu comigo, tá? E com várias pessoas que eu presenciei, uma certa, como eu já sabia como era a noia, uma certa vez eu estava na casa de um amigo meu, né? E
E ele, de repente, tem a noia. E ele cai, e a mulher dele grita: Miranda, tá morrendo. Aí eu fui lá com ele, ele estava no banheiro todo enrolando todo, tipo demônio, né? E aí eu disse: cara, não vou dar o nome dele aqui não, tá? Eu disse: cara, é o seguinte, é noia, dá uma piscada. Aí ele piscou. Ele disse: fica tranquilo que isso é noia, logo vai passar, entendeu? Mas ele não deixa, aí é noia. O que é noia? A noia, eu sei como eu estou falando, eu tive uma vontade a noia minha foi dar murro na parede. É como se fosse assim um esgotamento físico, mas a mente ela não é vencida. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe que a gente não tem mais força, a gente não domina o corpo, mas algo domina, faz o corpo agir, tá entendendo? É por isso que tem pessoas que matam, e muitos dizem: eu bebo e sei o que eu faço, porque ainda não teve uma noia, não é? E nesta noia pode se apossessar um demônio, como já muitas pessoas não matam pais, alguém, e depois porque não queria matar, porque estava drogado, não é isso que falam, né? E quando ele diz que não sabia o que estava fazendo, tem pessoas que falam que bebem, né? Isso é mentira, rapaz, isso é mentira. Isso não existe. Eu bebo desde tantos anos. Eu chego bêbado, né? Eu dirijo bêbado. Eu não sei nem como eu chego em casa, mas eu sei que eu estaciono o carro. Ele não sabe como chegou, mas sabe que estacionou, não é isso? Alguma coisa conduziu ele. E de repente pode ser até os anjos de Deus protegendo a pessoa. Por quê? Porque ela tem um chamado. Deus tem um propósito na vida da pessoa, de livrar ela até o momento de ter o encontro com ele, com essa pessoa. E então, é por isso que as pessoas ainda dizem: me lembro. Então, é tipo assim uma depressão. Quando alguém fala da depressão de alguém, tem muitos que falam: isso é besteira, né? Isso está precisando disso, daquilo, né? Isso começa a condenar a pessoa que está na depressão, né? E a pessoa, quando tem depressão, ela ouve vozes. E as vozes que ela ouve, olha, te mata, ou mata, né? Mas a voz que o depressivo ele ouve é mais aquela: se mata, tira a tua vida. Essa é a maior voz que ela ouve. Mas ninguém acredita, e ela não tem força, tipo a noia, não é isso? Para conversar. Ela não tem força, e ela não sabe explicar o que está acontecendo com ela. E ninguém às vezes percebe. E muitos acostumam com o isolamento, com a tristeza. Isso acontece muito na perda de relacionamento físico. Por exemplo, quando alguém perde uma mulher, ou a mulher perde o homem de um relacionamento, de um namoro, entra o que? A doença sentimental na pessoa. E ela sofre com a doença sentimental, não é? E aí ela entra numa depressão. E essa depressão é a depressão que é a pior doença, porque ela mata silenciosamente. Aí o que acontece, que eu aprendo com a passagem? Que as pessoas que estão ao redor, elas não percebem, porque elas têm os olhos humanos, que aquela pessoa ela já está sendo possessa por demônios ou por demônio. E ela passa a acostumar, porque ela diz: não, está sofrendo, né, com chifre, né? Deixa ela, está sofrendo. Arruma a palavra que vem. São poucas pessoas que chegam e veem esse lado espiritual para chegar e fazer uma exortação, né? E muitos não acreditam em demônios, enquanto ainda está a ciência, né, a doença. Mas aí o demônio aproveita, porque a doença ela é o que? A porta aberta pela pessoa. Quando eu iniciei falando que tem pessoas que vão para igrejas e por estar lá pensam que já são cristãos, né? Elas são enganadas. Tu já é filho de Deus, teus pecados estão perdoados, tu é uma nova pessoa. Na verdade,
E pode até ser, se ela crê assim. Mas ela não lê a Bíblia, ela não passa a ter conhecimento. E a Bíblia diz que nós não podemos nos perturbar. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos irar com nada. Até podemos nos irar, mas a gente não pode praticar a ira. Jesus fala que nós pecamos no olhar e no pensamento com maldade. Então, quando alguém lança para nós uma palavra, quando eu falo que te amanhece, Senhor, me protege e repreendo todas as maldições lançadas sobre a minha vida, e que o Espírito Santo me domine, para você ter força, para nós termos força de não se chatear por alguma palavra de ofensa que a gente vai ouvir durante o dia, para a gente não ficar irado ou cheio de ódio ou ter mágoa de alguma ofensa, de alguma coisa que atinge a nossa mente, para que a gente deixe de viver no amor, né? Que o amor tudo vence, tudo suporta, mas tudo padece, mas tudo vence, e passa a viver uma pessoa cheia de ódio, cheia de mágoas, chateada. E aí o que? Isso é espaço para o demônio habitar na pessoa. A doença, ela vem por essa perturbação, porque quando nós nos perturbamos de uma tal forma de ficar irado, cheio de ódio, cheio de mágoas, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta do amor, e o diabo entra na casa. E então tem pessoas que muitas perdem um relacionamento, namorado, alguma coisa assim, né? Uns se matam, se enforcam, outros entram na doença sentimental, e nessa doença sentimental vai entrando o quê? Demônios na depressão, que vai pedindo para ela se matar, e ela começa a matar ela e começa a matar quem está ao redor dela, a família, como aquele rapaz estava lá em Gadareno, porque a família não vê mais essa pessoa feliz, ela não vê mais essa pessoa lutando pelos sonhos, pelos seus projetos, pelos seus ideais. E essas pessoas, quando elas não percebem, elas se deixam ser enganadas para acostumar com elas. Não, ela está assim porque aconteceu isso. Ele vive assim porque foi isso. Deixa ele. Uns entram, no vício, se jogam. Aí esses são processos de vez. E é tipo assim a noia. Ela não tem força para explicar o que está acontecendo com ela. Que às vezes nem psicólogo consegue. Ela é como a noia, né? O corpo apaga, mas a mente funciona. Então a gente pode matar. A noia que me deu uma certa vez fui eu dar murro em parede, e eu queria parar de bater, a mão sangrando já, quebrando os dedos, sangrando na carne, e eu queria parar de bater, mas o corpo não controlava aquilo, que foi preciso a moçada vir me segurar, né? E eu fazendo aquele gesto lá até passar noia. Outra noia que eu tive, eu estava em Belém, e eu fui na loja Pernambucanas, na época tinha uma loja de Pernambucanas, e de repente eu vi cair lá na avenida um avião. Eu vi cair um avião, e esse avião pegando fogo, quebrando tudo. Eu entrei na loja Americana, empurrando todo mundo, gritando que os seguranças vieram me segurar. É doido, eu vendo pessoas correndo, pegando fogo, morrendo, e eles... uma noia que me deu, né? E vendo aquilo, né? E não era. Depois de muito tempo, quando amarrado, aí viram que eu era maluco, eu era doido, né? Esse cara até doido. Eu falava: o avião está caindo, está pegando fogo, ele não está querendo roubar, ele não está agredindo ninguém, mas sai empurrando todo mundo, jogando tudo. E então os demônios se apossam na fraqueza,
E a noia é essa, ninguém consegue reagir, e quem anda em depressão não consegue falar o que sente, não sabe o que sente, a pessoa morre, ela vira uma outra pessoa, ela se isola, né? Ela se isola. Umas ficam agressivas, uns ficam agressivos, né? Outros se matam mesmo. Quando você vê alguém andando numa ponte, vou dar aqui um mistério para você da Bíblia, tá? Mistério da Bíblia. Quando você vê alguém andando numa ponte, sozinho, se você pudesse aproximar, orar um Pai Nosso, e falar de Deus, e fazer ela abrir a boca e dizer o seguinte: eu acredito que Jesus veio cá, ela se liberta da depressão. Se você conhece alguém depressivo, que você sabe que anda com depressão, chega com ela 7 vezes, 7 noites, e consegue fazer ela repetir contigo 3 vezes: eu creio que Jesus veio em carne. Os demônios vão saindo e ela se cura da depressão. Mas isso é para quem crê em Cristo, tá bom? Quem não crê não vence. Remédio. Eu, uma certa vez, mas antes de falar esse testemunho, eu vou contar outro testemunho aqui. Eu tenho um amigo meu que até hoje ele é viciado mesmo, dependente, entorpecente, né? Ele, uma certa vez no final de ano, nós fomos aqui em Manaus, na Crocodilo, ali na 10 de julho, uma discoteca, final de ano, todo mundo de branco, não é isso? E os ingressos eram vendidos antecipados. E lá o segurança me conhecia a gente, tudo era da onda, né? E quando nós chegamos na entrada, eu com uma garota, ele com outra garota, bem acompanhado, todo de branco, para a festa, final de ano. Quando nós vamos apresentar o ingresso, a entrada, né? Na época não era pulseira, era carimbo, né? Que eles carimbavam, tinha lá o nome e eles carimbavam, né? Aí ele pega, dá a volta, sai da fila, diz: bora, não, aí vai no rumo da lixeira, sabe aquelas caixas de lixo, né? Não tem aquela caixa que junta, me perdoe, irmão, é uma luta espiritual aqui para me falar. Eu creio nisso, que muitas pessoas estão aqui aprendendo também a vencer males, amém? E esse mal de vencer a depressão é de expulsar demônios, amém? Faça 7 dias para a pessoa falar 3 vezes de manhã, de tarde e de noite: eu creio que Jesus veio em carne. Oi, minha filha, vem cá. Oi, meu filho, vem cá. Anda comigo. Como é que você está? Tudo bem? Ela vai falar. Repete comigo, filha. Repete comigo, meu amor. Jesus veio em carne, eu creio. Fala isso. Consegui ela falar 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Durante 7 dias, a pessoa vai se libertar da depressão, principalmente dos demônios logo, para bater em retirada. Aí o que acontece? Aquelas caixas que juntam entulho, não é isso? Aqueles caixotes de ferro. Bem na frente tinha lá uma lixeira, todo de branco, todo limpinho. Aí quando ele vai, sobe e pula dentro da lixeira. Veio lá, aí eu olhei para segurança, noia. Agora. Aí ele me disse: vamos lá, depois eu vou com vocês lá. Aí ficamos lá. Jogava lata para cima, o lixo, pegava as garrafas, né, aquele resto de lata, comia, bebia, e todo mundo olhando lá. É nóia. E lá passou, mais ou menos 1 hora depois lá vem ele. Marquei, né, Miranda?
Marcou feio, meu irmão. Esse cara me deu a nóia agora, mano. Pô, cara, tu vai perder a festa, tu não vai entrar agora fedendo aí, todo sujo. Não, aí o segundo marido vai lá, pô, toma um banho, troca a roupa, vem. Né? De branco, mas depois de meia-noite tu entra com. Ah, mas depois de meia-noite acabou a. Aí por consideração, eu disse, não, tudo bem, não vou ficar aqui não. Bora, vamos tomar um banho. E fomos pra onda de novo, entendeu? E a nóia que deu. Então, quer dizer, o cara, né, foi lá comer lixo. Né? Ele sabia o que estava fazendo, mas ele não conseguia parar de comer o lixo. E às vezes o demônio está em possessão da pessoa e a pessoa não percebe. Eu percebi que eu fui liberto de demônios quando eu dei atenção pela primeira vez, quando eu entrei na igreja, que eu não entrei na igreja, pessoal, para me aceitar, né, o Evangelho de Cristo, e no convido lá, quer aceitar Jesus, né? Que é até mal dizer isso, porque é Jesus que tem que nos aceitar, né? Mas quer aprender, quer viver o Evangelho de Cristo, quer aceitar a caminhar nas ideologias de Jesus. Então, quando eu fui, né, eu entrei lá por uma razão, por um objetivo. Eu queria conseguir dinheiro para me fugir de Manaus, porque eu queria me matar na época. E eu entrei lá achando que era um circo. E foi quando eu dei a oportunidade para falarem de Jesus para mim. E quando a pessoa falou de Jesus, que eu vi assim, chegou o momento, né? Eu não estava falando agora há pouco que tem pessoas que dizem, não, eu bebo, eu sei o que eu faço, né? Eu sei como eu chego. As pessoas que julgam quem está com depressão, isso é besteira. O cara matou porque não, às vezes o cara mata por ter uma má índole mesmo, porque não presta mesmo, né? Mas muitas vezes quando ele diz que estava bêbado, porque não sabia o que estava fazendo, é nóia, pessoal, e é demônio. E então, quando eu entrei lá na igreja, que eu dei aquele atenção, né, e eu falei que por que esses não acontecem ainda com ele? Porque Deus está protegendo ainda essas pessoas. Tem um propósito, Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E quando você, não acontece comigo, eu faço isso, faço aquilo, porque Deus cuida de você. E louve a Deus por Deus ainda estar cuidando de você, está lhe dando uma chance. Mas só que isso vai te alimentando, você vai acostumando com isso, que você vai chegar uma hora que você vai cair. Tu vai cair numa cadeia, tu vai cair num acidente. Aí vai se cumprir na vida da pessoa, sabe o que, pessoal? Principalmente quem já conhece o Evangelho de Cristo, viu? Quem já conhece o Evangelho de Cristo, já se libertou e ele volta, se acontece muito com eles. Eles ficam muito doentes, morrem de câncer, sofrem acidentes, ficam paralíticos. E então, você ainda que quando Deus cuida, a Bíblia diz, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Vai ter que acontecer alguma coisa. Eu entrei numa igreja, não foi para aceitar o Evangelho de Cristo, eu entrei com um objetivo, mas Deus tinha um propósito na minha vida. E por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque eu não fui, ele não me chamou e disse, olha, acabou o tempo para ti. Antes que alguém te mate, porque eu não estava fugindo com medo de morrer. Antes que alguém te mate e tu não quer, e ninguém chega para te convidar a seguir o Evangelho de Cristo, ele me colocou na marra lá, ele me fez ver aquele templo como se fosse um circo para mim entrar lá. E lá alguém falou de Deus para mim. E lá eu fui assim paralisado por uma barra de gelo, que eu fiquei paralisado e comecei a chorar, e meus olhos embaçaram, comecei a ter visões. E depois que tudo passou do que aconteceu lá, eu era uma outra pessoa, totalmente diferente. Eu vi em mim algo saiu de mim, que não era mais eu ali. Eu virei abestado naquela hora.
Eu virei todo lesão, todo pombão, fala assim, desculpa a expressão, tá? Mas todo lesão, todo pombão, todo bobo que nem uma criança. Eu era uma outra pessoa. Então acontece isso, demônios. E hoje, né, o mundo ele nos engana a nós acostumarmos com esses demônios. É como uma pessoa em depressão, é como uma pessoa no vício, é como uma pessoa, não, deixa ele, é cachaceiro mesmo. Vai ver, tá com demônio em casa. Tá doente, tá com demônio. Nós acostumamos com isso. A gente não tem a atitude como Jesus teve, e por não sermos santos e perfeitos, o diabo ele não se intimida para a gente, como se intimidou para Jesus. É preciso que jejum e oração. É você interceder, é preciso que o amor. Você não precisa brigar com a pessoa, você não precisa dizer que ela está doente, você não precisa, porque você vai alimentar cada vez mais aquele espírito mau. O que eu aprendo é que eu preciso apenas buscar em Deus, como Jesus me ensinou, jejum e oração por aquela pessoa. Eu não vou dizer, olha, eu vou orar por ti, tu vai se libertar. Tu está desafiando Satanás. Ele vai fazer de tudo para que você não faça o que você falou. Tem pessoas que chegam dentro da igreja, aí o pastor diz, olha, o nosso irmão está doente, né? O nosso irmão está doente. Vamos orar por ele essa semana. Quem vai orar, levante a mão. Aí a pessoa, glória a Deus, né? E não ora pelo irmão. Então é melhor que você faça o que Deus diz. Entra no quarto em silêncio, conversa comigo e eu ouvirei. É você se silenciar por amor ao próximo, amar o teu próximo. E você, só você. O que Jesus fala, você não precisa mostrar, apontar, né? Não, você sabe quem você é, nós sabemos quem nós somos. Mas eu não sou crente, eu não sou coroinha, né? Eu não sou praticante, mas você é filho de Deus. E se você crê em Deus, Deus ele não está em busca de quem está nas igrejas. Deus está em busca de adoradores em verdade e em espírito. E todo aquele que crê em Deus adora o Senhor em verdade. A Bíblia diz que a oração de um justo surte e faz efeitos. Não é a oração de quem está nas igrejas. É o amor pelo próximo. É você chegar, se trancar e fazer em silêncio um jejum e oração por aquele próximo, e nem sabe o que você está fazendo. Amor. Isso que eu aprendo, que hoje a igreja nos ensina, ou o mundo nos engana a não fazer isso. O mundo nos engana através das religiões para a gente confrontar. Aí a Bíblia me ensina que eu não posso desafiar o Satanás. Não é isso? A Bíblia diz, não confronta. A Bíblia diz, resiste ao Satanás e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz, enfrenta o demônio. Não, a Bíblia diz, repreende os demônios, mas não briga com ele. Foge da aparência do mal. Porque contra a porta da igreja de Cristo, nenhum mal prevalecerá. Quem é a igreja? Somos nós, é Cristo. Eu não tenho que estar derramando sangue, brigando, sabe, sofrendo, lutando. Estou perdendo tempo, eu estou abraçando cada vez o mal. Tudo é no silêncio. Quem trabalha é Deus, porque quando nós não deixamos Deus trabalhar, a gente quer fazer pela gente, pela nossa vontade, e nós atrapalhamos Deus. E nós atrapalhamos Deus a trabalhar na vida de quem nós amamos e na nossa vida, porque nós somos enganados pelo mundo. E fazemos o que o mundo quer que nós venhamos fazer. Por quê? Porque eu já sou salvo, porque eu já sou de Deus, praticando coisas erradas. O jejum e oração. Jejum é só deixar de tomar água e comer? Não. Eu vou fazer o jejum de não falar
um palavrão, de não praticar um tipo de ódio durante essa semana. É tipo de jejum. E então, muitas pessoas estão como aquele jovem de Gadareno, possessos, e não tem ninguém que possa libertá-lo, só Deus. E como é que Jesus foi para aquele local? Quem sabe os pais desse garoto não oraram por ele? Oravam, não oravam? Oravam por ele. Então a longanimidade, a esperança da pessoa, ela nunca tem que morrer. Ela tem essa longânima, ela tem que ter essa esperança de que um dia o que era desonra vai virar honra. Tudo por ele e para ele são todas as coisas, e dele vem todas as coisas. Eu aprendo isso, eu aprendo com essa passagem isso. E aí nós estamos vendo as televisões, símbolos, acompanhando as coisas do mundo e acostumando com as coisas do mundo e adorando os demônios, achando bonito alguém cometer genocídio, achando bonito alguém se dizer de Deus e falando palavras demoníacas, achando bonito pessoas jogadas na rua com dependência, achando bonito casais se separando, achando bonito e se conformando e acostumando que casamento não é mais, é fora de moda. Achamos bonito e acostumamos pais fazendo filhos e largando a Deus deriva, não é isso? Achamos bonito as meninas perderem a virgindade e abrirem a perna para todo que for no período dela estar toda durinha, bonitinha. Acostumamos com as coisas. E o pior de tudo é na família, que quando a família, que é a única instituição de Deus, um pai, uma mãe, acostuma com um filho rebelde, acostuma com um filho que só dá problema, porque não tem mais moral, não tem mais força para lutar contra aquele demônio, e acostuma com aquilo, acomoda com aquilo, e por não conhecer a palavra de Deus que diz: ninguém pode ser amado mais do que Deus. Há um grau de amor para o filho, para o pai, para a mãe, para o irmão, para todo mundo, mas o grau do amor por Deus é acima de tudo. Porque quando você acostuma com isso, vira rotina, até uma hora que pode gerar morte. E essa rotina, ela destrói a vida de todos ao redor. Ignorância, briga, desconfiança. Porque a pessoa ela não vive o amor, ela vive paixão. Ela não cria mais os filhos, ela faz a vontade dos filhos. Tem pais e mães que hoje o filho vai embora porque é rebelde, está sofrendo, está chorando. Não, entrega para Deus. Não sofre não se perde o teu tempo. Celebra a tua vida. Não acostuma com aquilo que é ruim, não. Passa a gostar das coisas boas. Passa a celebrar a vida com as coisas boas. Agradeça pelo teu alimento, pelo que tu veste, pela tua dormida, pelo teu salário, pelo que tu tens, pela tua vida. Agradece e diz: Senhor, repreendo na minha vida tudo que é mal e que eu possa hoje viver as coisas boas que tu tem para mim. Eu vou viver todo dia sofrendo, chorando, preocupado, triste porque alguém não me ama. Para encerrar, o que eu aprendo é que quem não sabe celebrar a vida e quem não conhece o Evangelho de Cristo para viver neste mundo, morre por alguém, briga por alguém, e Jesus pediu para Pedro não brigar por ele. Não quero, Pedro, que faça isso. Não puxe espada não, Pedro. Mas tem pessoas se matando por isso, pelas coisas do mundo. Tem pessoas se matando pelos poderes do mundo. Tem pessoas odiando pelo poder do mundo. Tem pessoas desrespeitando os pais, brigando com os filhos pelo poder, pelas coisas deste mundo. E esquece o mundo, porque você está sendo enganado por este mundo. Você esquece o mundo preparado por Cristo para nós.
porque você está enganado por este mundo, e este mundo que te engana vai acontecer como muitos que morreram no Covid. Alguém lembra? Tem uns que nem lembram mais do primo, do irmão, do pai, da mãe, do vizinho que morreu. Não estava com medo na época? Acabou-se, morreu, porque não tem amor, está vivendo as paixões do momento, e o amor não existe, existe paixão, enganação, acabou-se, morre, nunca mais é lembrado, 1 semana, 2 semanas, 1 mês depois já estão fazendo festa, às vezes morre o pai, às vezes morre a mãe, morre o filho, e esquece. Mais os filhos esquecem. Os pais ainda seguram um bom. Quem tem amor não esquece. O mundo diz: não, se tu morrer, está esquecido. Não está nada, acabou. Você vai ser sempre lembrado quando você é amado por alguém. Mas quando você só é paixão deste mundo, vão esquecer da pessoa. E quando você pratica mal, coisas ruins, tu logo mais esquecido, mais rápido ainda. E valeu a pena tu lutar pelo que tu nunca vai levar contigo, que tu nunca vai viver eternamente, pelo que tu briga, e esquece da salvação, esquece de viver como cristão, esquece de amar o próximo, esquece de ajudar quem necessita, esquece de ser solidário, esquece de ser de Deus. E vive as coisas do mundo e dizendo que é de Deus, e o mundo enganando, achando que é de Deus, e você sendo enganado e usado porque você está numa igreja. Eu aprendo que nós temos que plantar no céu, fazendo a bondade, amando, respeitando, compreendendo, ajudando, porque Deus, Ele ouve as orações, assim como aquele Jesus foi lá com aquele jovem. Creia que a oração de um justo faz efeito. Não é quem está na igreja, é um justo, qualquer pessoa. Ele vai ouvir as nossas orações. É o que eu peço a Deus hoje, nesta conversa, que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua casa, que Ele derrame bênçãos e bênçãos sem medidas na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida conjugal, em todos os sentidos, os tópicos da tua vida. Eu desejo tudo de bom para mim e para você. Celebre o teu dia e ama o teu próximo e ajuda o teu próximo. Eu aprendo com esta passagem que eu tenho que conhecer o Evangelho de Cristo para não me deixar ser possesso por demônios, porque já tive a possessão, já sei o que é não vencer o corpo, né? Fazer o que o demônio quer que eu faça, sabendo o que eu estou fazendo. Eu aprendi, eu passei por isso, e talvez essas minhas experiências de ter passado, quem sabe Deus não permitiu eu até passar por isso, para hoje passar para você essa palavra. Você que usa entorpecente, álcool, qualquer tipo de droga, você que está passando por decepção de relacionamento, está querendo entrar numa depressão, talvez isso bateu contigo, e aqui venceu, aqui venceu, acabou. E hoje sou um cara apaixonado por Jesus, choro que nem, eu não virei bobo, né? Choro cheio de emoção. Sou um cara que hoje estou tentando ajudar. Sei que muitos precisam, amém? Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada para todos. Lembrando, é Jesus em nós, eu sou apaixonado por Jesus. Glória!